João foi distinguido dos outros apóstolos, como o discípulo a quem Jesus amava. Ele tinha uma grande amizade com Cristo, e recebeu muitas provas da confiança e amor do Salvador. João foi um dos 3 a quem se permitiu testemunhar a glória de Cristo, sobre o Monte da Transfiguração. Foi a cuidado de João que o Senhor Jesus confiou sua mãe, nas últimas horas de angústia sobre a cruz. Por amor do Mestre, João enfrentou os perigos da sala de julgamento, e permaneceu próximo à cruz. Quando soube que Cristo havia ressuscitado, saiu correndo até o sepulcro. Correu tanto, que chegou antes do impetuoso Pedro. O Salvador amava todos os 12 discípulos, mas João era mais receptivo. Ele era mais jovem que os outros, e com confiança abriu o coração a Jesus. Por meio de João, os mais profundos ensinos espirituais do Salvador foram comunicados ao povo. João alcançou avançada idade. Testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo. Foi o último sobrevivente dos discípulos. Sua mensagem teve grande influência em mostrar que Jesus é o Messias, o Redentor do mundo. Para silenciar o discípulo de Jesus, o imperador Domiciano determinou um decreto que João deveria ser levado preso para a ilha de Patmos. Ele foi então condenado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Seus inimigos pensavam que ali sua influência não mais seria sentida, e ele morreria. Patmos era uma ilha rochosa que havia sido escolhida pelo governo romano para banimento de criminosos, mas para o servo de Deus Patmos tornou-se a porta do céu. Em Patmos, João teve a companhia de Deus Pai, de Cristo e dos anjos celestiais, e deles recebeu instrução para a igreja no futuro. Os eventos que deveriam ocorrer nas cenas finais da história deste mundo foram esboçados perante ele, e ali escreveu as visões recebidas de Deus no livro de Apocalipse. Bem no centro do Apocalipse, foi mostrado a João que existe um grande conflito entre o bem e o mal, e que a humanidade está bem no meio dessa guerra cósmica. Antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. Cristo era um com o Eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito. Por meio de Cristo o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E tanto para com Cristo, como para com o Pai, todos os seres mantinham lealdade. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com a lei do universo. Deus não tem prazer em uma submissão forçada, e a todas as criaturas confere liberdade de prestar uma obediência baseada no amor. Houve uma criatura que perverteu a liberdade que Deus tinha concedido. Esta criatura era um honrado anjo no céu. Abaixo de Cristo, era o mais honrado por Deus, e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. A respeito dele está escrito: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades, a fim de abençoar outros, e glorificar o seu Criador. Mas quando Deus disse a seu filho: façamos o homem à nossa imagem, Lúcifer teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a criação da raça humana, e porque não o foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio.
Se bem que toda sua glória proviesse de Deus, este poderoso anjo a considerava como pertencente a si próprio. Não contente com sua posição, embora fosse mais honrado do que todos os outros anjos, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, esforçou-se em obter para si o serviço e lealdade deles. Este príncipe dos anjos desejou ter o poder que somente Cristo tinha o direito. A disposição de Lúcifer para servir a si, em vez de ao Criador, suscitou um sentimento de apreensão por aqueles que consideravam a glória de Deus ser suprema. No conselho celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, e a natureza imutável e sagrada de sua lei. Mas todas as advertências, feitas com amor e misericórdia infinitos, apenas despertaram um espírito de resistência. Lúcifer consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja para com Cristo, e se tornou mais decidido ainda. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus, e não despertavam gratidão para com o Criador. Ele se gloriava em seu resplendor e exaltação, e almejava ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pelos anjos celestiais. Os anjos deleitavam-se em executar suas ordens. Todavia, o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus Cristo tomava parte, enquanto a Lúcifer não era assim permitida entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Por que, perguntava o poderoso anjo, deveria Cristo ter a supremacia? Esforçou-se por suscitar o desgosto em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Insistia com os anjos para obedecerem aos ditames de sua própria vontade. Alegava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de por este meio poderem alcançar condição mais elevada de existência. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Lúcifer. Muitas vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse e submetesse. Mas o orgulho o impediu de submeter-se. Persistentemente defendeu seu próprio caminho, sustentando que não havia necessidade de arrependimento, e entregou-se por completo ao grande conflito contra seu Criador. Todas as faculdades de sua mente superior foram então aplicadas à obra do engano, a fim de conseguir a simpatia dos anjos que tinham estado sob suas ordens. A princípio, Lúcifer ocultara sua obra sob uma profissão capciosa de lealdade a Deus. Alegava estar procurando promover a estabilidade do governo de Deus, e o bem de todos os habitantes do céu. Ao insistir em que se fizessem mudanças na ordem e nas leis do governo de Deus, era sob o pretexto de serem elas necessárias, a fim de preservar a harmonia no céu. Em seu trato com o pecado, Deus apenas podia empregar a justiça e a verdade. Lúcifer podia fazer uso do engano. Ele procurava falsificar a palavra de Deus, e representava falsamente o plano de governo de Deus perante os anjos, alegando que Deus não era justo, ao estabelecer leis e regras, aos habitantes do céu. Lúcifer fizera parecer que estava procurando promover o bem do universo. Mas o verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser por todos compreendidos. Lúcifer alegou ser seu objetivo melhorar os mandamentos da lei de Deus. Portanto, era necessário que demonstrasse a natureza de suas pretensões, provando o efeito de suas propostas, mudando a lei divina. A sua própria obra deveria condená-lo. Lúcifer pretendeu desde o princípio que não estava em rebelião. Mas o enganador deveria ser desmascarado perante todo o universo. Quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, Deus não destruiu a Lúcifer. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender as consequências do pecado, não poderiam ver a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Lúcifer. Se ele tivesse sido imediatamente excluído da existência, teriam servido a Deus por medo, e não por amor. Para o bem do universo inteiro, Lúcifer devia desenvolver mais completamente seus princípios, para que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz. E para sempre, a justiça e misericórdia de Deus, e a imutabilidade de sua lei, pudessem ser postas acima de qualquer dúvida. A rebelião de Lúcifer deveria ser uma lição para todo o universo por todos os séculos.
A consequência do governo de Lúcifer mostraria qual o fruto de rejeitar a autoridade divina. Testificaria que o bem-estar de todas as criaturas que Deus fez depende da existência do governo de Deus e de sua lei. Quando foi anunciado que, juntamente com todos os que com ele simpatizavam, deveria ser expulso do céu, o chefe rebelde confessou então ousadamente sua guerra contra a lei do Criador. Alegou novamente que os anjos não necessitam ser dirigidos, e sim que eles deveriam seguir sua própria vontade. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ser de seu intento conseguir a abolição da lei. Declarou que, livres desta restrição, os anjos céu poderiam entrar em condições de existência mais elevada. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O mesmo espírito que produziu a rebelião no céu, ainda inspira a rebelião na terra. Satanás tem continuado com os homens o mesmo engano que adotou em relação aos anjos. Banindo Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e manteve a honra de seu trono. Quando, porém, o homem pecou, cedendo aos enganos de Satanás, Deus ofereceu uma prova de seu amor, entregando seu filho para morrer pela raça decaída. O poderoso argumento da cruz demonstra ao universo todo que o caminho do pecado, escolhido por Lúcifer, de maneira alguma era atribuível ao governo de Deus. As mentirosas acusações de Satanás contra o caráter e governo divinos apareceram sob sua verdadeira luz. Acusou a Deus de procurar simplesmente a exaltação de si mesmo, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, e declarou que enquanto o Criador reclamava a abnegação de todos os outros, ele próprio não a praticava e não fazia sacrifício algum. Viu-se agora que, para a salvação de uma raça caída em pecado, o governador do universo fizera o máximo sacrifício que o amor poderia efetuar. Viu-se também que, enquanto Lúcifer abrira a porta para o pecado, pelo seu desejo de honras e supremacia, Cristo, a fim de destruir o pecado, se humilhara e se fizera obediente até a morte. Mas não foi meramente para efetuar a salvação da humanidade que Cristo veio à terra e aqui sofreu e morreu. Veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Está escrito: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42:21. Não somente para que os habitantes deste mundo pudessem considerar a lei, como esta deveria ser considerada, mas para demonstrar a todos os mundos do universo que a lei de Deus é imutável. Pudessem seus requisitos serem postos de lado, e o Filho de Deus não necessitaria ter dado sua vida para limpar a transgressão da mesma. A morte de Cristo prova ser a lei imutável. E o sacrifício impulsionado pelo amor infinito do Pai e do Filho, a fim de que os pecadores pudessem ser salvos, demonstra ao universo todo que a justiça e a misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus. Na cruz, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo, capítulo 85, verso 10. Chegará um dia em que o grande conflito terminará. Pecado e pecadores não mais existirão. Chegará um dia em que a lei de Deus será honrada como a lei da liberdade. Chegará um dia em que todos os seres criados nunca mais se desviarão da fidelidade para com aquele, cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor. Naquele dia, todos dirão em uma só voz, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Desde o minúsculo átomo, até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, declararão que Deus é amor.